Você sabia que criar um roteiro incrível para o seu vídeo pode ser mais fácil do que você imagina? E o melhor, sem perder horas planejando cada palavra ou ideia. E se eu te dissesse que você pode fazer isso usando apenas uma ferramenta de inteligência artificial que está dominando o mundo? Sim, eu estou falando aqui do ChatGPT. Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o ChatGPT para criar roteiros rápidos, criativos e envolventes. E o melhor de tudo, sem precisar ser um expert em escrita. Quer saber como? Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o passo a passo de como usar essa ferramenta de forma estratégica para você transformar o seu processo de criação de conteúdo. Sabe essa introdução que eu acabei de falar aqui para você? Ela foi escrita inteiramente pelo ChatGPT depois de alguns prompts que eu troquei hoje aqui com a ferramenta. E eu vou te ensinar na prática como você pode criar um roteiro para qualquer tipo de vídeo que você for produzir aí no YouTube. E o primeiro prompt que você vai colocar é para setar a experiência do ChatGPT para que ele atue de fato como um profissional que lida todos os dias ali com o YouTube. O prompt que você vai colocar para iniciar o processo de criação de roteiros com inteligência artificial é o seguinte: quero que você atue como um youtuber profissional com vasta experiência em criação de roteiros. A partir do momento que você coloca esse prompt, você já setou para o ChatGPT o que você espera dele. E aí ele coloca: claro, posso simular a criação de um roteiro para vídeo do YouTube. Para começar, me diga um pouco mais sobre o tipo de conteúdo que você gostaria de criar e tudo mais. E aí eu já entro com o tema daquilo que eu quero. Vou gravar um vídeo sobre como criar roteiros para vídeo usando o ChatGPT. Quais seriam os 5 pontos mais importantes que eu deveria abordar sobre esse tema? E aí ele vem com a estrutura correta já que eu devo seguir para que eu possa criar o roteiro do vídeo que eu vou gravar. No caso aqui de hoje, ele sugere que o ponto número 1 do meu roteiro seja sobre a introdução ao ChatGPT e o seu potencial para criar roteiros. O objetivo aqui é que eu possa apresentar o ChatGPT para quem ainda não conhece ele na prática e explicar de forma simples como a ferramenta pode ser usada na criação de roteiros. E é exatamente o que ele sugere aqui: o que é o ChatGPT, como ele funciona, como ele pode facilitar a criação de roteiros para vídeo, seja do YouTube, TikTok ou até para cursos online, benefícios de utilizar a IA, pois ela te proporciona rapidez, personalização e organização. A dica que ele dá aqui é que eu comece com um exemplo rápido de como o ChatGPT pode gerar uma introdução de vídeo de forma eficaz para mostrar a praticidade da ferramenta. Por sinal, foi exatamente o que eu fiz com vocês depois que eu utilizei um outro prompt aqui no finalzinho, né? Então ele deu aqui várias sugestões do que eu devo falar, falou sobre como definir o objetivo e o público-alvo do vídeo, então ele trouxe aqui uma lista, a estrutura do roteiro, como organizar o conteúdo e tudo mais. Falou que no quarto ponto seria importante eu personalizar o roteiro, né, o estilo, tom e comunicação. E o quinto ponto do meu vídeo deveria cobrir ali a parte de revisão e melhoria do roteiro, aperfeiçoando com o ChatGPT. Ele também sugere aqui a questão dos call to actions e CTA e tudo mais, né? Mas aí eu quero te mostrar o seguinte: depois que você deu para ele o comando de tudo aquilo que você quer, você pode ser específico para que ele crie o exato script daquilo que você vai falar, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó, com base nos pontos que você sugeriu. Qual seria o exato script que eu poderia utilizar para fazer uma introdução desse vídeo, para prender a atenção do espectador e despertar nele a vontade de assistir ao vídeo até o final? E aí ele trouxe exatamente aquilo que eu deveria fazer, inclusive com sugestões de cena, né? Eu não fiz aqui da maneira que ele sugeriu, por conta da gravação que eu tenho aqui hoje, mas ele sugeriu que eu aparecesse em frente à câmera com uma expressão entusiasmada, somente o meu rosto, falando exatamente aquilo que eu falei para vocês. Você sabia que criar um roteiro incrível para o seu vídeo pode ser mais fácil do que você imagina? Então eu li aqui para vocês hoje exatamente o que o ChatGPT me sugeriu como introdução do vídeo. Depois ele falou para eu trocar a tela dividida com o ChatGPT aberto, né? Foi mais ou menos o que eu tava já. E para falar que nesse vídeo eu iria mostrar como usar o ChatGPT para criar roteiro rápido, criativo e envolvente. Então ele trouxe aqui exatamente aquilo que eu deveria falar. E ele ainda sugeriu um final que eu não fiz aqui hoje, que seria o seguinte: voltar a câmera para mim e falar: mas antes de começar, me diz uma coisa, você já tentou utilizar o ChatGPT para criar um roteiro? Ou ainda acha que isso só funciona para quem tem experiência em escrever? Deixa nos comentários e eu vou adorar saber sua opinião. Ou seja, ele já instigou o usuário que está do outro lado ali, o espectador que está ali, a interagir com o vídeo, deixando um comentário.
Então você pode fazer esse tipo de comando, esse tipo de ação para qualquer tipo de canal que você tenha. E aí entra aqui o modelo do vídeo que eu vou falar com você hoje, tá? Eu quero usar esses exatos prompts aqui para simular um outro tipo de conteúdo, tá? Então eu abri aqui um novo chat no ChatGPT para que ele possa criar um roteiro para mim falando sobre um tema que eu quero tratar. Então imagina que eu tenho ali um canal sobre finanças e eu quero falar sobre o Tesouro Direto. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui exatamente esse prompt, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou gravar um vídeo sobre, aí você vai colocar o tema, como investir no Tesouro Direto. Quais seriam os 5 pontos mais importantes que eu deveria abordar sobre esse tema? E aí ele vai trazer para mim a estrutura do meu vídeo, a carcaça de tudo aquilo que eu queria falar. Então ele traz aqui, ó, o que é o Tesouro Direto e como funciona. Então ele traz ali o que eu deveria falar sobre explicação inicial. Depois, falar um pouquinho sobre os investimentos que podem ser feitos de forma digital, através do site ou por meio de corretoras. Exemplo ele traz também, né, falando que o Tesouro Direto é uma maneira simples e segura de emprestar o seu dinheiro para o governo e receber juros em troca. E o melhor, você pode começar com valores baixos e o mais importante, de forma totalmente digital. Ou seja, ele traz ali contextualizações, coisas que eu posso falar ao longo do vídeo, para que esse conteúdo seja mais rico para o espectador que está ali do outro lado. Depois ele traz aqui que eu deveria falar sobre os tipos de títulos que existem no Tesouro Direto, falar sobre o Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+, e tudo mais. Para eu explicar as vantagens e desvantagens de cada um e para quem eles são indicados. Por exemplo, Tesouro Selic para iniciantes, Tesouro IPCA para quem busca proteger da inflação e tudo mais. E ele traz exemplos do que eu deveria colocar ali como texto mesmo, como fala, né? Que seria: se você busca algo mais seguro e sem surpresas, o Tesouro Selic é uma ótima opção. Já se você quiser algo com mais rentabilidade, o Tesouro IPCA é interessante, pois além de garantir um rendimento fixo, ele ainda te protege da inflação. Percebe como a criação de roteiros com a inteligência artificial do ChatGPT pode te ajudar e muito naquilo tudo que você tem para falar no vídeo? Então ele já traz para você aqui toda a estrutura. E o ponto mais legal de tudo isso é que você pode basicamente conversar com o ChatGPT para que ele seja específico, trazendo um script detalhado de um determinado ponto que você queira falar. Então aqui, além da estrutura que ele trouxe dos 5 pontos, que está bem completo já, né? Ele falou o que é o tesouro, como funciona, tipos de títulos e tudo mais, como fazer a compra, ele traz aqui, né? Vantagens e riscos, traz a parte de estratégias para investir. Ele traz também aqui uma forma simplificada de qual seria a estrutura do meu roteiro. Então ele já traz aqui a introdução, o corpo do vídeo, quais são os principais pontos, a conclusão, como eu deveria terminar esse vídeo e tudo mais. E aí entra aquele prompt que eu falei para você de ser específico em um determinado ponto. Imagina que você quer falar aqui sobre vantagens e riscos. O que você poderia conversar aqui com o ChatGPT para ele ser mais específico? Você poderia falar assim, ó: com base nos pontos que você sugeriu no item 4, vantagens e riscos do Tesouro Direto, qual seria o exato script que eu poderia utilizar para falar durante o vídeo ou para falar sobre esse tópico durante o vídeo? E aí ele traz o exato script que você vai falar. Então imagina assim, você fez o roteiro, tem toda a estrutura, toda a diretriz daquilo que você quer falar, mas tem uma parte que você ainda não está confiante. Você precisa do palavra a palavra do roteiro. Você quer saber exatamente aquilo que você quer falar. Você usa um prompt como esse que eu falei. Você pega o ponto que você quer, com base nos pontos que você sugeriu naquele tópico, qual seria o exato script. E aí ele vai trazer para você. Ele fala exatamente aquilo que você tem que falar. Imagina que eu vou falar assim: agora que você já sabe o que é o Tesouro Direto, vamos falar sobre as vantagens desse investimento e por que ele é uma excelente opção para quem está começando. Segurança. A primeira grande vantagem é a segurança. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro ao governo federal. E o governo é de longe o emissor de dívida mais seguro do país. Isso significa que o risco de calote é extremamente baixo, praticamente nulo. Aí você pode vir para o segundo ponto. Acessibilidade. Outra vantagem é a acessibilidade. Ao contrário de outros investimentos mais complexos, o Tesouro permite que você comece a investir com apenas R$30. Ou seja, você não precisa ser rico para começar a investir. Repara como o ChatGPT te dá o exato palavra a palavra daquilo que você tem que falar? Então, além de ele criar o roteiro para você,
com toda a estrutura, com toda a carcaça daquilo que você precisa falar, você pode, em alguns determinados pontos, pedir para ele o exato palavra a palavra do que você quer falar, ou você pode ainda pedir para ele detalhar um pouco mais sobre um tema. Imagina que você está falando ali sobre os tipos do títulos do Tesouro Direto, né? E você não se contentou muito com o que ele trouxe ali de resumo. Você pode falar para ele o seguinte: com base no que você trouxe no item 2, tipos e títulos do Tesouro Direto, pode expandir um pouco essa parte do roteiro para eu ter mais repertório do que falar? Então imagina que só isso daqui, e com o exemplo que ele trouxe, não foi suficiente para você desenrolar ali uma fala legal sobre esse tópico. Aí você pede para ele expandir. Ele vai fazer, ele vai trazer aqui algo bem mais completo para você. Então ele traz aqui, ó, exatamente quase um palavra a palavra do que você vai falar, ó. Então ele vai falar: agora que já sabemos o que é o Tesouro Direto e como ele funciona, vamos explorar os principais tipos de títulos que você pode encontrar nessa plataforma. Cada tipo de título tem características diferentes e pode ser mais adequado para objetivos e perfis de investimento distintos. Então, vamos entender um pouco mais sobre cada um deles. Tesouro Selic, que a sigla é LFT, título conservador. O que é esse título? Tesouro Selic é um título mais conservador do Tesouro Direto e por isso é uma excelente opção para quem está começando e quer algo bem seguro. Esse título ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. As principais características desse título são a rentabilidade diária, mas ela é atrelada, e aí você vai, né? Você vai desenrolando com base no que ele traz. Então percebe como o ChatGPT funciona. Na estrutura do roteiro do seu vídeo para YouTube, ele traz algo mais amplo, mas também permite que você entre mais no detalhe, comece a conversar com a IA para poder obter mais detalhes sobre qualquer parte ali do roteiro que ele trouxe. Se você tem um canal no YouTube ou pretende criar um canal no YouTube, saiba que o ChatGPT pode ser um grande companheiro para você e, por isso, eu convido você a explorar mais detalhes aí de tudo que você pode fazer. Eu te trouxe aqui uma ideia do inicial que você pode fazer ali em termos de roteiro, que já é algo bem denso, né? Que você já pode ter uma estrutura, pode pedir para ele ser específico em cada parte, mas eu convido você a testar várias outras formas, né? Então imagina que você quer, por exemplo, né, falar para ele criar um texto para você convidar as pessoas a se inscreverem no canal. Você pode falar para ele o seguinte: no meio do vídeo, preciso convidar as pessoas a se inscreverem no canal. Qual pode ser uma chamada boa conectada ao tema do vídeo? E aí ele trouxe: se você está curtindo esse conteúdo e quer aprender mais sobre como investir com segurança e fazer o seu dinheiro trabalhar por você, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui a gente compartilha dicas práticas e simples para te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros. Então aproveita, clica no botão de inscrição, ativa as notificações para não perder nenhuma dica importante. Percebe como é rico isso? Eu fico fascinado com a inteligência artificial porque ela consegue trazer ideias rápidas e bem legais para a gente de como a gente pode atuar em diversas esferas aqui dentro do YouTube ou até mesmo no mercado tradicional de trabalho. Eu convido você a se inscrever nesse canal, a curtir esse conteúdo para continuar ligado em tudo que acontece no mundo da IA. Eu sou Felipe Rosa, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica a minha recomendação aqui para você aprender mais sobre o ChatGPT com o vídeo que está aparecendo aqui, onde você vai ter mais detalhes de tudo que você pode fazer dentro dessa poderosa ferramenta de inteligência artificial. Um abraço e até o próximo vídeo.